Fala, galerinha, a paz do Senhor a todos. Aqui quem tá falando é o Thiago, né? Aqui de Mem Martins, um rapazinho gente boa, humilde, mas gente boa. Estamos aqui hoje iniciando mais esse período de podcast com essa série que nós demos início na semana passada, a série que esses meses nós vamos estar tratando, né? Que são as parábolas do reino, que está descrito em Mateus 13. Estamos aqui com o nosso time sempre completo, já estamos entrosando, já está ficando entrosado, né? Está aqui o nosso pastorzão, pastor Ivaldo. Amém, galera. Um abraço aí para todos vocês. É bom estar aqui, né? Vamos a mais esse desafio que temos aí diante de nós, né? Trazermos aí luz sobre essa parábola, a parábola do semeador, que é a que vamos tratar hoje. Amém. Está aqui também pastor Marcelo. Ô, glória. Pai do Senhor, meus queridos. Bom poder estar junto, né? E podermos, discutirmos um pouquinho da palavra de Deus também, em nome de Jesus. O Vitor. Amém. Paz a todos. Paz para quem está em casa, quem está nos assistindo. Mais um podcastzinho, né? Falando mais sobre a palavra de Deus para nos fortalecermos mais nele. E tá ali escondido atrás do telefone, ele que não gosta de aparecer, o Rodolfo, né? Ô, glória! Ele tá ali. Ô, Thiago, Aleluia! Glória a Deus! O Thiago da outra vez falou, mas dava para ver ele no reflexo, porque Amém. Não estava apagado. Amém. Nós temos aí as nossas redes sociais, você que vai estar nos vendo aí através do YouTube ou vai estar nos ouvindo através do Spotify. Temos aí o nosso Spotify, né? Temos também o nosso Instagram, o nosso Facebook, vai estar aparecendo aí na descrição do vídeo. Você é nosso... Eu desafio você a tá compartilhando, a estar ativando aí o sininho, se inscrevendo. Toda semana vai aparecer para você aí um sininho com a parábola nova, né, pastor? Amém, é isso aí. Nós vamos estar levando a palavra de Deus. É muito bom fazer isso, é muito bom esses momentos, né, pastor Ivaldo? É verdade. É um momento especial onde a gente, de uma forma bem descontraída, vamos trazer aqui verdades poderosas relativamente a essas parábolas, né? Hoje a gente vai falar de uma parábola muito simples. O Marcelo vai ler para nós aí, não é? Amém. Vai estar lendo a parábola e você vai acompanhando em casa, capítulo 13, né? A partir do verso 1 até o 9. Amém. Vamos estar lendo então, Mateus 13, do versículo 1 diz assim: E naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e a grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raízes, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Maravilha, né? Está aí a leitura da palavra. Eu quero só, antes do Tiagão falar aqui, só dizer que essa parábola também ela se encontra em Marcos capítulo 4, versículos 1 a 9, e Lucas 8, capítulo 8, versículo 4 a 8. Essa parábola é uma parábola que está nos evangelhos sinópticos, né? Nos 3 evangelhos. E eu aconselho aqueles que ainda não assistiram o podcast anterior, que ele é o pano de fundo daquilo que vamos estar falando aqui. Vamos estar falando com base na introdução que fizemos aqui na semana passada. Então é muito bom você ter como pano de fundo o que nós falamos aqui na semana passada, não é? Isso é muito interessante. É bom pegar tudo completo, né, pastor? verdade. A gente fez uma introdução semana passada e foi assim, muito interessante, foi muito bom, abriu bastante a nossa mente. Para quem para quem fica aí nos acompanhando, quando acaba, a gente ainda fica aqui aos pés do mestre, né? E tem que aproveitar, Gamaliel, né? Tem que aproveitar, né? É um momento especial depois, né? Pois é, só faltou... Aqui depois, quando acaba aqui, né, a gente fica, né, na revelação da parábola. É isso aí. Eu ainda tentei cortar ela em duas, só que eu falei assim, onde que eu vou cortar, onde que eu encontro aqui para poder falar? Não dava. Pois é, para você então, que ainda não conhece, para você que ainda não viu, tá lá no YouTube. Amém. A introdução já tá lá. Ativa aí o sininho. Vamos seguir a gente aí, vamos
Dá uma força aí para nós. Dá um up na sua vida, como disse Força aí para os jovens. Tem glória. Aleluia. Amém. Eu creio que não é nem só isso, né, pastor? Isso dá um up na vida da gente. Com A gente certeza. aprender mais Com a palavra, certeza. aprender mais fundo em Tem uma algumas visão mais coisas, né? clara. E essa parábola que temos hoje é uma parábola que ela vai falar exatamente sobre isso, não é? Essa questão da compreensão. Vamos seguir falando sobre a questão da compreensão espiritual, que é algo poderoso, né? Jesus, quando ele deu essa parábola, ele falou para uma grande multidão de pessoas. Possivelmente, essas pessoas fossem todos judeus. E como judeus, eles tinham todo o pano de fundo histórico, né, do Antigo Testamento. Eles conheciam todo o Velho Testamento, conheciam tudo que Moisés havia escrito, conhecia tudo que os profetas haviam falado e escrito, não é? Tinha essa admirável possessão, né, do Velho Testamento. Eles tinham um conhecimento profundo. E, no entanto, mesmo diante de tudo isso, Jesus fala a eles acerca do reino de Deus como se eles fossem criancinhas, não é? Jesus vai contar aqui uma história como se eles fossem uma criancinha, porque a parábola do semeador, a gente geralmente conta ela nas classes de escola dominical para criançada, não é? Tem até uma musicazinha, tem alguns hinos que cantam sobre ela, e a gente aprende lá na escola dominical, porque é uma parábola tão simples que até uma criança consegue entender, né? Mas, porém, parece que não é assim tão simples, né? Tem alguma coisa de profundo aí. Tem uma mensagem por trás dela. Muito forte, muito poderosa, Thiagão. E eu lendo essa semana e meditando bastante, né? Eu anotei algumas coisas, deixei aqui algumas coisas anotadas no telemóvel, e eu vou estar falando aqui também e aí o pastor Ivaldo vai estar... Vamos tentar chegar lá. Vamos ver se eu estou certo. É isso aí, glória a Deus. Tá aqui, o que eu anotei para essa parábola, como nós acabamos de ler, o Marcelo acabou de ler, o pastor Marcelo acabou de ler ela aí, eu anotei primeiro que ela enfatiza, pastor. E eu coloquei aqui, a parábola enfatiza muito a palavra e o receber da palavra. Exato. E aí, lembrando que Jesus está a falar, como o senhor acabou de dizer, né? Como um povo que já tinha tinha tudo, já tinha o Antigo Testamento todo, o Velho Eles eram Testamento, judeus e todos os dias eles estavam em contato com a lei, não é? Todos os dias. Mas mesmo assim tinha um coração duro, né? Uma dura serviço. E que eles não, assim, a gente vê no decorrer do Evangelho que eles não vão dar muito, assim, a mínima para o que Jesus está pregando, ou para o que Jesus está falando. E eu até essa semana, em um dos meus devocionais, Jesus falou muito comigo acerca disso, acerca de muitos deles já não viviam mais o que estava escrito na lei. Porque tem uma parte, tem uma em Mateus, eu não sei se é Mateus 14 ou 15, que eu estava lendo esses dias, e ele fala que as tradições, né? Fala sobre as tradições, fala até que Isaías fala a respeito disso, né? Então que eles tinham chegado ao ponto de deixar um pouco a lei, que eles liam tanto, e para realizar mais, fazer mais as tradições de homens, né? Tradições que vinham com o tempo. Então eles guardavam preceitos que esquecia da essência, não é? O que me encanta na parábola do semeador é que Jesus fala de uma coisa tão profunda utilizando uma linguagem tão simples, não é? A simplicidade da linguagem de Jesus impressiona, não é? Deixa a gente... Eu, pelo menos, quando leio a parábola do semeador, isso me deixa impressionado, que Jesus fala acerca de algo profundo e poderoso, mas de uma forma muito simples, E no final, a pergunta de Jesus é o seguinte: vocês compreenderam todas essas coisas? Vocês conseguem compreender isso que foi dito aqui, não é? E vocês vão ver na pergunta dos discípulos, né, que está lá em Marcos e também em Lucas, os discípulos chegam para Jesus e pedem para ele explica-nos a parábola do semeador. E eu fui ver o texto original, essa parte onde os discípulos chegam e dizem: olha, Senhor, explica-nos. Isso tem muito mais força no texto original. É como se eles estivessem chegando para Jesus e dissessem: olha, isso não é só isso, não é possível que a mensagem que tu queres transmitir é apenas isso, porque isso é muito simples, é muito fácil de entender.
Tem que ter alguma coisa por trás. O Senhor certamente quer falar alguma coisa para além de simplesmente um semeador que saiu a semear. E houve, aí, no caso, quatro tipos de terrenos, né? Eu disse aqui pro Vitor, mas o Marcelo, que não é 4, é 6. E eles ficaram aqui a pensar por que é 4. E depois nós chegamos num acordo aqui que de fato é 6, não é? Mas pronto. Mas inicialmente você passou. Mas é 4 só, pronto. Depois a gente explica isso, né? Depois falamos a respeito disso. Então, essa parábola era algo simples, porém de uma profundidade muito grande, porque até os discípulos, eles não conseguiram entender. E Jesus falou com eles, olha, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não, para que se cumpra aquilo que você estava falando agora há pouco, né? Aquilo que se cumpra o que o profeta Isaías falou. Né? Vocês ficaram cegos à minha palavra, né? Cegos àquilo que eu estava a fazer, portanto agora eu vou tornar vocês cegos. Vocês taparam os ouvidos para não ouvir, agora sou eu que taparei os vossos ouvidos, para que vocês não vejam com os olhos, né? Ouça com o ouvido, ou veja com os olhos, perceba com o coração e se converta e eu vos sare. A palavra parece ser dura, mas é uma grande realidade. Quando a resistência à palavra chega a um ponto, né? É o que eu falei a respeito do endurecimento de Faraó, né? Deus não endurece uma pessoa que não se endureça antes. Quando a pessoa se endurece, Deus acaba por endurecer ainda mais essa pessoa, não é? Então, o ponto de endurecimento, de enrijecimento desses judeus chegou a tal limite, a tal ponto, que o próprio Deus falou, não, agora é que sou eu que não quero que vocês percebam. Quer dizer, vocês rejeitaram a oportunidade que vocês tinham para avançar no reino. Vocês simplesmente viraram as costas para isso. Então, eu vou explicar para vocês o que vocês estão perdendo. E aí entra essa parábola. É interessante que eu estava vendo aqui e o potencial, né, da parábola que Jesus fala aqui acerca do semeador, né, é que o semeador, aquilo que a gente estava conversando antes, né, ele não faz essa acepção, né, do solo. E ele sai semeando. Exatamente. Joga a semente e o potencial dele é semear, esperando o retorno daquilo que ele semeou, né? Isso é maravilhoso, essa questão aí. Porque ninguém em São Juís faria isso. Eu trabalhei no campo e cresci numa zona de campo, não é? Nenhum semeador lança a preciosa semente, porque aqui fala da preciosa semente. Né? Lança a preciosa semente num terreno que ele sabe que não vai produzir. Não é? Mas aqui, indiscriminadamente, não é? O semeador, que no caso é Cristo, ele lança a semente em todo tipo de solo. Isso é algo que a gente pode desenvolver aqui dentro. É algo assim muito, muito, muito poderoso, né? Porque ninguém que pensa segundo a carne ou pensa segundo este mundo dá oportunidade para uma pessoa que não vai desenvolver, né? Você que trabalha, né? Que trabalha em empresas e tudo, você vê o seu patrão dando uma oportunidade para uma pessoa que não tem potencial nenhum, que ele sabe que não vai a lado nenhum. Não, eu vou dar um curso para esse sujeito aqui, para ele aprender sobre isso, isso e isso, sendo que ele sabe que aquela pessoa não é a área dele, ele não vai conseguir, ele não vai produzir, ele não vai dar a mesma resposta. Não é? O homem, no seu estado natural, ele não faz isso, mas a percepção de Cristo é diferente. Né? Ele lança a semente e daí depois passa a responsabilidade. É aí que é o ponto. Não é? O ponto da parábola justamente essa preocupação de Jesus de trazer restauração para Israel, né? Em primeira mão, né? Trazer essa restauração para Israel, mas Israel ele fecha o coração, rejeita. Capítulo 12 eles rejeitam a mensagem do rei, não é? Então, a primeira visão dentro do texto é essa aí, né? Essa rejeição de Deus, Jesus lançando a semente, mas não tendo essa produção, esse retorno. O semeador não tem retorno diante daquelas sementes que estão ali sendo lançadas. Que foram semeadas. A oportunidade, ela chegou para toda a gente. Né? A mensagem ela foi pregada a toda a gente. Todo mundo teve a oportunidade. Aquilo estava falando para os judeus. Ainda que eles não entendessem, né, eles não estavam entendendo. Até os discípulos ficou sem entendimento pelo que a gente percebe. E pelo que a gente vai ver posteriormente, até os discípulos não compreenderam nada daquilo. Né? Até a cruz de Cristo eles não conseguem entender. Eles vão tropeçar em muitas coisas
A partir desse ponto, até o final, eles vão tropeçar em muitas coisas. E mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo, você vai perceber que os discípulos ainda não têm aquela compreensão exata. Você vai ver, Jesus está a ponto de ascender aos céus. Ele fala a respeito da efusão do Espírito Santo, não é? E ele disse, olha, você vai descer sobre vocês a virtude do Espírito Santo. A pergunta dos discípulos foi qual? Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Quer dizer, Jesus não disse nem que sim, nem que não, simplesmente disse, olha, isso não tem nada a ver, vocês estão pensando num outro plano, num plano muito diferente. Vocês não entenderam nada do que eu falei até agora, não é? Não pertence-vos saber tempo e estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, né? Mas vocês têm que obedecer. Fique na cidade de Jerusalém e não saia de lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando vocês forem revestidos, vocês vão saber o que fazer. Nesse momento, né, a compreensão de vocês ainda está muito longe. Você vai ver os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus aparece para eles, não é? A palavra de Jesus para eles é o seguinte, honestos e tardos de coração, para compreender as Escrituras. Vocês não entendem as Escrituras. Então, esses discípulos que, quando Jesus pergunta, vocês entenderam? Eles dizem, sim, Senhor, entendemos, compreendemos. Na verdade, eles não compreenderam nada. É muito parecido com essa geração agora que acha que entende, mas não entende nada. E estão ensinando o nada que entenderam, não é? Porque, para mim, o ponto mais difícil na vida de um homem é quando ele desconhece o que ele não conhece. Quando ele desconhece o que ele não sabe, esse é o ponto mais obscuro. Porque ele acha que conhece muito, mas não... que tem domínio, né? Que domina a coisa. Esse ponto é perigoso demais. Nesse ponto, não é? É o ponto mais perigoso porque você quer ensinar, porque você não tem conhecimento do que você não sabe. Você acha que sabe, mas você não sabe. Só acha. É algo muito, muito, muito profundo isso aí. Posso fazer uma pergunta para o pastor? Né? Força, se eu souber responder, vamos lá. Não, mas para o senhor, dentro dessa visão do contexto da semente do semeador, né? A semente ainda continua sendo a mesma? Aí dentro dessa pergunta, outra pergunta. O coração do povo ainda continua o mesmo? Jesus fala aqui de uma forma geral, né? Porque nós falamos aqui sobre a questão do reino de Deus, que o reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus, a igreja está no reino de Deus, mas ela não é o reino de Deus. Ela faz parte dele, não é? Ela faz parte do reino de Deus. Então, o coração das pessoas é dividido nessas categorias ainda hoje. Ainda hoje. E a semente ela é tão preciosa quanto fora no passado. Jesus dá oportunidade para todos. Agora, você vai ver que poucos são aqueles que respondem. Os que respondem são aqueles que estão dentro da igreja. São aqueles que estão dentro da igreja, que faz parte da igreja. Não é? E aí que entra aquilo que eu coloquei para vocês, que é o fato de não ser 4 terrenos, mas 6. Porque mesmo dentro da igreja, existe distinção entre o que produz 60, 40, 60 e 100. Né? Então, o bom terreno é aquele que recebe a palavra e dá fruto. Esse é o bom terreno. Esses estão dentro da igreja. Quando falo igreja, não estou dizendo denominação ou igreja no conceito humano, uma igreja local. Eu estou falando do corpo místico de Jesus. Amém. Porque mesmo dentro do corpo místico, mesmo dentro daqueles que fazem parte dessa grande engrenagem que é a igreja, não é? Essa grande mistério de Deus que é a igreja, não é? Mesmo as pessoas que estão dentro da igreja, que foram inseridas dentro da igreja, a resposta é em níveis diferentes. Depois podemos falar sobre isso, certo? Amém. Resposta em níveis diferentes. Então, a semente é a mesma, os terrenos hoje continuam sendo os mesmos, não é? Mas aqueles que recebem com alegria são aqueles que dão ouvido à palavra e a palavra consegue produzir fruto no coração deles. Nós falamos sobre o fruto do Espírito, né? O Espírito consegue gerar na vida dessa pessoa, por meio da palavra, que é preciosa, é a palavra de Cristo, não é? No coração dessa pessoa, o Espírito Santo consegue gerar esse fruto, né? Amém. Que é o caráter de Cristo sendo desenvolvido dentro de cada um de nós. A resposta é que é diferente. Amém. Eu escrevi aqui assim, lembrando que o foco são o recebimento da palavra. Isso. E o fruto que seja gerado em mim. Exatamente. Então eu estou indo para o caminho certo. Exatamente, é por aí. Estou indo para o caminho certo. O ponto principal é esse aí. Não outra coisa, pastor, que a gente nota nessa parábola. 2 dos terrenos, mas depois até Jesus explicando, 2 desses terrenos chegam a receber
e recebem com alegria. Sim. Mas só que algumas coisinhas os atrapalham de gerar esse fruto, né? Uhum. O detalhe é que eles recebem, e Jesus fala que eles recebem com alegria. Mas aí pode continuar com aquela dureza de coração, né? Pois, a questão é o seguinte, nós às vezes as pessoas recebem a palavra, né, como o caso do terreno pedregoso, né? Numa terra profunda, a semente brota logo, né? Mas também não tem raiz, não tem consistência. Estamos falando daquele tipo de pessoa que recebe a palavra, mas não tem firmeza na palavra, não tem consistência, não é? E o que recebe entre espinho, ele também nasce, mas ele é sufocado no crescimento, não é? Quantas pessoas, como aquele jovem rico, que procura Jesus e diz, né, bom mestre, o que eu vou fazer, né, para herdar a vida eterna? Porque me chamas bom, se não amor só Deus. Guardas os mandamentos? Ele diz, sim, guardo. Aí, né, ele pergunta para Jesus, quais? Né? Jesus cita alguns mandamentos, ele diz, não, eu guardo isso desde a minha mocidade. Não é? E tal, e não sei o quê. E Jesus, então, olha, a Bíblia diz, Jesus olhou para ele e o amou. Havia uma coisa profunda nesse rapaz, havia uma resposta positiva. Aí Jesus fala, só te falta uma coisa. Vai, vende o que você tem, dá aos pobres e vem. Aí ele não quis. Aí, claro, ele sai triste, né? É esse tipo de semente que é lançado no meio do espinho. A pessoa recebe, não é? Ele tem um entendimento, ele até tenta praticar, mas os cuidados dessa vida, não é? Muitos cuidados nessa vida que sufocam o emprego, a ganância, não é? Quantas pessoas deixam, por exemplo, de estar na igreja, de estar no culto para fazer uma hora a mais ou para fazer um dia a mais? Eu trabalhei muitos anos no comércio, não é? E por experiência própria, eu trabalhava, né, para o meu pai, o comércio era dele, não era nosso, mas eu era funcionário dele. Por experiência, ele muitas vezes, naquele desejo de fazer mais algum, não é? Ficava aberto até depois da hora, chegava no culto atrasado, às vezes nem ia para o culto. No domingo não ia para a escola dominical, porque não podia e tudo mais. E eu dizia para ele sempre, olha, esse dinheiro que você ganha para além, que você devia estar servindo a Deus, não vai te servir para nada. Faz um teste com Deus. Fecha seu comércio tal hora e fecha, na hora de ir para o culto, você fecha e vai para o culto servir a Deus. E você vai ver a diferença que isso vai causar na sua vida. Quando ele fazia isso, Deus abençoava, que no horário que ele estava ali, Deus mandava tantos clientes que supria tudo aquilo e muito mais. E quando ele não fazia isso, ele percebia claramente que o que ele ganhava não dava para nada. Aquele a mais, aquela hora a mais, aquele tempo a mais, não supria as necessidades. Então hoje tem pessoas que a sua fé está sendo sufocada, a palavra no coração dessas pessoas, estão sendo sufocada pelo espinho da ganância, né? O espinho da ganância, pelos espinhos do desejo de crescer, de ser grande, de ter que dar uma resposta profissional. Quantos de nós baseamos, por exemplo, a bênção de Deus na prosperidade material? Isso é um erro, Verdade. não é? Isso é um erro. Mas pronto, isso é o que está aí entre os tipos de terreno que a gente tem, não é? Então vamos lá começar? Ué? Vamos falar do primeiro terreno? Então, nós não temos tempo para todos os detalhes dessa parábola aqui. Se fôssemos falar dos detalhes aqui desta parábola, nós iríamos aqui ficar aqui muito tempo. Iríamos ficar aqui muito tempo. Mas então é bom sempre que se saiba, primeiramente, que o semeador é o próprio Jesus Cristo, né? Aquilo que recebemos de Deus precisa vir para nós diretamente de Jesus. Sim. Não pode vir de outra fonte, não é? Isso tem que ser entendido, né? O semeador é o Filho de Deus e a mensagem que recebemos tem que vir direto da fonte que é Jesus. A segunda coisa que precisamos saber é o que é a semente. Jesus chama a semente de palavra do reino, né? Quando o homem recebe a palavra de Deus, ele traz para o reino de Deus. Essa palavra traz esse homem para o reino de Deus. Esse é o propósito de Deus para conosco, né?
não é para que simplesmente conheçamos a Bíblia ou citemos ela de cor. Não é esse o objetivo. Quando Deus aplica a palavra, não é simplesmente você conhecer as histórias da Bíblia. Tem pessoas que contam todas as histórias da Bíblia, sabe todas as perguntas e respostas, né? Ontem o irmão Wagner colocou lá uma série de perguntas, não é? E não sei quem é que respondeu lá. Errou algumas, não é? Então, essa semente que nós estamos falando, o objetivo dela não é que você decore, que você tenha tudo de cor. Eu conheci um pregador que ele citava versículos assim, desembolado. Era uma coisa tremenda, conhecia muito mesmo as escrituras, conhecia de cor. Só que a vida dele não condizia com isso, vivia uma vida pobre, uma vida no pecado, e conhecendo as escrituras, não é? Conhecendo assim, no sentido de ouvir e de citar as escrituras, né? Então, vamos falar agora dos diferentes tipos de solos, né? E a pergunta persiste, são quantos tipos de solos? 6, acho. E vamos tentar falar um pouquinho a respeito disso aqui. Volto para o Tiagão aí. Pode... Amém. Então, a pergunta é, são quantos tipos de solos? Então, eu digo que são 6 tipos, né? Mas se disser que é 4 também não está mal. São 6 tipos porque são 3, né, que recebem e não conseguem produzir fruto, e há outros 3 que recebem e conseguem produzir fruto, não é? E a gente pode entrar e falar um pouquinho a respeito desses solos aí. Podemos ir para o primeiro solo. Se o Marcelo quiser falar, pode ir. Não, pode eu queria só fazer tanto pastores, né, o pastor Evaldo tem mais experiência aí no campo pastoral, né, do que eu, né, e todo mundo que está aqui dentro. Todo mundo que está aqui dentro. Mas até mesmo de vida, né, dentro da igreja em si, mas eu acredito que muitas das vezes até mesmo o senhor talvez viveu isso aí também, né, de olhar para uma pessoa, né, que recebe o evangelho e ele com muita alegria, ele vai lá à frente, aceita Jesus, que bênção, né? Aí amanhã ou depois o camarada tá distante. Meu Deus. Verdade. Como não houve produção nenhuma, né? É triste. Mas, pastor, será que no meio disso tudo aí, uma semente que cai à beira do caminho, até que cair na beira do caminho é mais complicado, né? Porque o inimigo vem roubar mesmo. Mas a que cai entre um terreno pedregoso ou no meio dos espinhos, será que tem como o semeador dar uma paradinha, né? Ir lá, dar uma corridinha lá e dar uma auxiliada para que, né? Mas o que nós temos que perceber dentro disso aqui, essa questão porque o semeador, que é Cristo, ele lança a semente. A resposta à semente já não é do semeador, é da própria pessoa. Da própria pessoa. Tá entendendo? O terreno aí, ele tem que ser preparado para receber essa semente. Se é cheio de pedra, vamos tirar as pedras, não é? Se é cheio de espinho, vamos tirar o espinho. Mas isso não é o trabalho do semeador. O semeador só semeia. Não sei se você entende o semeador do tempo de Jesus, né? Ele simplesmente lançava a semente, não é? E a semente ia caindo, não é? E agora, a terra, o coração, que a terra aqui é o coração dos homens, né? Esse texto vai falar muito sobre coração. Então, é o coração de cada um de nós. Isso cabe-nos a nós darmos lugar à palavra e, ao compreendermos a palavra, deixar que a própria palavra mude. Porque a palavra tem esse poder, né? A palavra em si mesmo, ela tem poder para mudar qualquer tipo de terreno, para todos os tipos de terreno, né? E o que você naturalmente, não vai fazer diferença nenhuma. Porque se você pensar numa pessoa... E aqui, claro, Jesus está dirigindo-se aos judeus, não é? Se você pensar numa pessoa descrente, a condição espiritual dessa pessoa, ela é ruim, não importa como. Então, cada um de nós respondemos de uma forma diferente ao apelo da palavra. Amém. É aí que há o coração do homem, que é o terreno, que a Bíblia fala, não é? Que responde diferentemente ao apelo da palavra. Eu ontem fui visitar uma pessoa, estava ministrando a vida dela, e eu disse, olha, isso que você quer que Deus faça por você, Ele não vai fazer, porque isso não é papel de Deus, isso é papel seu, não é? É como nós esperarmos que Deus viesse aqui e tirasse os entraves da nossa vida, não. Se você crê na palavra, a própria palavra, ela tem esse poder, né? Uma vez que você se abre a ela, o Espírito Santo agindo na palavra, ela tem esse poder de transformação, de mudança, não é?
todo terreno pode dar a mesma resposta. Então, a palavra coração aqui é o cerne da parábola, não é? A palavra coração, né? Coração aqui, tudo é uma questão de coração, né? E não uma questão de ser pobre, ou de ser rico, ou de ser pedregoso, ou de ser beira do caminho, ou de ser como seja, não é? Tudo é uma questão de coração, né? Se você tem um coração receptivo ao Senhor, isso vai fazer toda a diferença. Você pode ser um terreno à beira do caminho agora e daqui a pouco ser uma terra boa. Oh, glória. Né? Existem pessoas que a palavra vai caindo, aí Deus vai movendo e vai mexendo. Chega um momento que ele deixa de ser beira do caminho e passa a ser um bom terreno, não é? Amém. Talvez, não sei se com vocês, não é? Mas quanto a mim, sim. Quantas vezes eu resisti tanto à palavra? A palavra foi lançada sobre mim, ela caía, escorregava e ia para o outro lado. Né? Quantas vezes o meu pai lia para a gente a Bíblia e explicava as Escrituras? Quantas vezes as pessoas falavam com a gente, eu dizia claramente, eu não quero, isso é beira do caminho. A beira do caminho quer dizer um terreno pisado, é um terreno batido, é um terreno solado, é duro, a semente não penetra. Agora, a palavra de Deus, ela é um martelo que esmiuça a penha. Ela tem o poder, nós não podemos menosprezar o poder da palavra que é lançada, não é? Então, se o coração é receptivo ao reino de Deus, se nós damos uma abertura, o Espírito vai trabalhar nessa abertura, né? Então, é uma questão de coração aqui, Marcelo. Uma questão de coração. E o Senhor diz que se você tiver tal coração, isso resultará em compreensão espiritual. A primeira abertura que você der para a palavra, você vai receber luz. Amém. A Bíblia diz que a palavra de Deus é luz. Ela ilumina, ela esquadrinha o que está dentro de nós, né? Então isso é maravilhoso. Isso para mim é glorioso. Né? Vai aí na segunda. É igual enxada, né? A palavra é igual uma enxada. Ela esmiuça mesmo o solo que está ruim. Mas você já experimentou cavar um solo cheio de... Não é fácil, não. Não. Então, esse primeiro terreno é aquele pisado, é aquele batido, é aquele duro, chão duro, né? Insensível, nada muda, nada altera. Nada cresce ali, né? Mas mesmo assim, quebra a enxada. O que é interessante, inclusive Deus está transmitindo, Jesus está transmitindo, Israel não entendeu, mas Jesus estava transmitindo uma mensagem para eles, dizendo para eles, vocês são esse terreno aqui, à beira do caminho. Uau. Vocês recebem a palavra todos os dias, todas as semanas, no sábado vocês estão na sinagoga, todos os dias vocês leem a Torá, vocês leem o Antigo Testamento, e no entanto isso não muda nada. Né? Isaías vai perguntar quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Né? Então, isso é algo muito interessante, as pessoas têm fechado os seus corações, né? E ao fechar, e é isso que o texto de Isaías vai dizer, né? Isaías vai dizer assim, com o ouvido ouvis, mas de modo algum compreendereis, e com os olhos vereis, mas de modo algum percebereis, pois o coração deste povo está endurecido e os seus ouvidos estão embotados, para que não ouçam e seus ouvidos estão fechados. Então, o profeta tinha dado a palavra de Deus a essas pessoas. A palavra de Deus era lida nos seus ajuntamentos, nas suas assembleias, mas eles não tinham corações receptíveis à palavra, não respondiam aos apelos da palavra. Então, o Senhor trouxe juízo sobre eles, aquilo não tinha mais como voltar atrás, né? A palavra vai dizer o quê? Vocês têm fechado os seus corações, então eu vou fechá-los mais ainda. Vocês têm fechado os vossos olhos, os ouvidos, e eu vou fechá-los ainda mais. Quando quiserem ver, vocês não vão conseguir ver. Quando quiserem ouvir, vocês não poderão ouvir. Irei tirar isso de vocês, o poder da compreensão espiritual. Agora, isso aqui pode aplicar também à igreja, de uma forma muito profunda, entendeu? A palavra está sendo pregada nos púlpitos, mas o que é que nós fazemos com a pregação? A pergunta de Isaías é persistente, Isaías 53:1. Quem deu crédito à pregação? A quem manifestou o braço do Senhor? Quantas vezes as pessoas estão indiferentes às mensagens que estão sendo pregadas? Então, esse terreno à beira do caminho é um terreno muito difícil. Há pessoas que vêm para o culto, assistem o culto, mas não há mudança, não há transformação, não há mudança de vida, não há nada, você não vê uma resposta. Está dentro da igreja, escuta a palavra, mas não há uma resposta, não há uma transformação. Isso é triste, irmãos, isso é triste. Sim, tem uma faísca assim na hora, mas depois quando acaba o culto... E parece que assim, igual esse há reino... muitos cristãos assim. Esse reino de Cristo é um reino de palavra, né?
E respectivamente é a palavra que vem ser lançada e vem trazer mudança na vida das pessoas. Mudança, exatamente. Só que as pessoas, elas criaram, né, um reino assim, meio diferente, né? Esperando outras coisas de Cristo que não seja a palavra. E as pessoas não aplicam o coração delas da palavra, né, ao entendimento da palavra, e acabam se perdendo ou perdendo-se, né, nessa caminhada aí. Eu acho que as pessoas têm muito pegado a palavra e amoldado para elas, não tem não, pastor? Adaptado a palavra às suas próprias vidas. A elas, né? Hoje, a maior parte das pessoas, você vê a nossa juventude, me dirigindo aqui aos jovens, não é? A nossa juventude, ela passa o tempo ouvindo pregadores que falam aquilo que eles querem ouvir. Ao invés de ouvir aqueles que têm mensagem transformadora, não é? Muitos jovens hoje, e eu quando estava escrevendo isso, como também vamos dirigir principalmente a jovens, Deus falava isso ao meu coração, não é? Muitos jovens, eles até nasceram em lares cristãos, né? Pode conhecer aquilo que os pais ensinaram, aquilo que receberam na escola dominical, mas muitos jovens hoje estão caminhando fora porque eles querem ouvir, eles só param para ouvir aquilo que é do interesse deles, aquele tipo de mensagem. Por que hoje está bombando na internet pastores e pregadores, principalmente esses coaches da vida, né? São pregadores coaches, que as pessoas querem ouvir, são aqueles que pregam coisas bonitas, pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Há muitos jovens hoje que estão na igreja, mas não têm um compromisso com Deus, porque não conhece Deus. Como é que você pode se comprometer com alguém que você não conhece? É a palavra que Deus dirige a Israel em Romanos 10. Como crerão sobre aqueles que não ouviram, né? O que vocês estão ouvindo, muitas vezes, muitos jovens, com todo respeito, e também adultos, o que vocês estão ouvindo é mensagens de homem, que celebra o ídolo que está dentro do coração de vocês, né? Agora, são cristãos nominais, né? É uma geração de cristãos nominais. Você vai ver isso em países que foram outrora países evangélicos, protestantes, não é? Que hoje a juventude está mergulhada numa indiferença tremenda. O povo, as igrejas, por exemplo, na Suécia, em alguns países, Inglaterra, Suécia e outros, não é? As igrejas estão sendo transformadas em clubes, em bares, em mesquitas e coisas desse gênero. Por quê? Porque aquela geração que tinha o temor de Deus está tudo morrendo, né? Você eu ouvi uma história recentemente de uma igreja na Suécia, onde os últimos 5, 6 velhotes que pertencem à igreja, eles iam para lá, não era para culto, para jogar reco-reco, para jogar um dominozinho no domingo de manhã, e depois cada um voltar para sua casa. O dia que eles morrerem, aquelas igrejas tradicionais, igrejas onde mensagens profundas foram ministradas, foram pregadas. Eu estive em Genebra, lá onde Calvino ministrou, estive lá sentiu a roupinha na igreja, lá senti uns arrepios lá. Mas aquilo está entregue à história, já não tem mais nada, entendeu? Vocês que são jovens, né? E eu também me considero como jovem. Amém. Nós não podemos deixar morrer essa semente, não podemos deixar. Nós temos que nos abrir à palavra, não é? Nós temos que deixar de ser jovens, de serem jovens nominais, cristãos nominais, para sermos servos de Deus com autoridade, com poder. Algo aconteceu, né, ou está acontecendo, que está roubando aquilo que vocês tinham, aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Vocês estão perdendo o poder da compreensão espiritual. Deus falava isso comigo. Vocês estão perdendo o poder, estão perdendo a visão, estão perdendo a audição. Vocês sabem tudo o que está acontecendo no meio do povo do Senhor, mas isso não interessa para vocês, isso não é do vosso interesse. Vocês podem ouvir tudo quanto é dito na reunião, nos pequenos grupos, nos PGs, não é? Mas isso não interessa a vocês, isso não está transformando a vida de vocês. É um terreno à beira do caminho, é uma terra à beira do caminho, estão endurecidos, não é? Meu Deus. E todas essas coisas estão acontecendo hoje, irmãos, dentro das igrejas, né? Estão correndo um perigo muito grande de perder a compreensão espiritual, né? E tudo aquilo que o reino de Deus significa. E isso é triste, não é? Há um perigo muito grande de se perder isso. E é preciso compreensão espiritual, né? E esse coração tem que estar receptivo, tem que estar voltado para aquilo que é a palavra do Senhor. Podemos falar do outro terreno? Pode. Que estão vamos ficar aqui toda a vida. Só uma coisa que essa semana eu pedindo a Deus uma mensagem para sábado,
pro culto que nós vamos Rapaz. gravar para domingo, né? Lá vem pedrada. Pode falar, pode falar. E aí Deus falou muito comigo acerca da passagem de Pedro quando Jesus vem sobre o mar e Pedro vai a caminho de Jesus. Ele falou muito comigo acerca dessa geração em cima de Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele tem um foco. Qual que é o foco de Pedro? É chegar a Jesus, certo? Só que quando Pedro está na metade do caminho, a Bíblia fala que Pedro olha ao redor. Circunstâncias, não é? E aí ele começa a ver o mar agitado, ele começa a ver o vento, ele começa a ver isso. E aí o que Pedro começa a fazer? Ele começa a afundar. E aí Deus falou muito acerca comigo disso que o Senhor falou agora. Que é essa geração, que o foco dela deixou de ser Jesus, a palavra. Passou a ser outras coisas. E ela começou a olhar ao redor. Sim. É triste, é muito triste. E aí começou a afundar. Porque, infelizmente, a gente hoje não vê uma geração que vive. E eu não estou falando que eu quero viver na minha geração, o que eu já vivi há um tempo atrás, que eu via milagres e via isso e via aquilo. Eu quero viver coisas maiores. Muito maiores. E Deus tem coisas maiores, não é? Deus tem coisas maiores. Muito mais profundas. Eu sei disso porque eu sou baseado... Eu tenho uma vida que eu procuro estar firmado nisso, na palavra. Amém. Glória a Deus. Então, e é o que eu falo com os jovens, e é o que eu falei com eles na liderança, na reunião que eu tive de líderes no domingo. Falei, gente, esquece um pouco esses pregadores, sai um pouco da internet, vocês têm dúvida, vai para a Bíblia, tem dúvida, vem em mim, se eu não souber, tem o pastor Ivaldo, tem o pastor Marcelo, Exatamente. tem os pastores da igreja, vamos nos alimentar, vamos beber da água que nós temos aqui, vamos sair da internet. Porque isso da internet, ela é uma coisa boa, não estou falando que é algo ruim. É uma faca de dois gumes, não é? Ela pode ser tanto para o bem como para o mal, não é? Sim. Como a Hannah falou... Quem não tiver maturidade para poder... Né? Vamos aqui pro segundo terreno. O terreno agora é o terreno pedregoso, né? O solo de natureza superficial, né? Isso aqui vai falar da superficialidade. Um detalhe me chamou muita atenção na minha versão desse terreno. É que fala que outras caíram em solo pedregoso e com pouca terra. E aí vai falar assim, como o solo não tinha profundidade, ela cresceu, mas morreu. Essa profundidade é falta do que é um tipo de pessoa que tem uma natureza superficial, que vive somente na superfície das coisas. É o que está acontecendo. Gente, eu tenho falado, eu tenho pregado um monte de mensagens sobre isso, sobre o perigo de sermos cristãos almáticos. E o que nós estamos vivendo hoje é uma realidade de cristãos almáticos, né? Cristãos superficiais. A alegria desse crente não dá para chegar em casa. Ele está alegre na igreja. Meu Deus, e no percurso da igreja até a casa de vocês, já fica triste. Vocês já perderam toda aquela alegria e todo o gozo. É tão superficial quanto isso, né? São pessoas que dão uma resposta rápida, né? Aquilo pega fogo assim muito rápido. O que me preocupa confuso é exatamente essa questão, não é? Desse dinamismo que precisa ser dado, né? Um dinamismo mais com profundidade, não é? Porque é algo amável ver jovem dar uma resposta rápida ao Senhor, mas se os jovens não tiver vivido uma vida espiritual que realmente se abre para Deus e se volta para Deus, isso vai acabar, né? Essas pessoas vão acabar descobrindo uma coisa que para mim é muito interessante, que o reino de Deus não é somente para a sua bênção. Às vezes a gente acha que o reino de Deus é só para a nossa bênção e tal e coisa. Mas o reino de Deus é para a glória de Deus. É isso que nós temos que entender, né? Então, quando ele descobre que aquilo não é para ele, o egoísmo dele leva ele a dizer o quê? Se não é para mim, logo não me interessa. Estou noutra, não é? E tem muitas pessoas que estão vivendo isso, essa superficialidade, não é? Essa superficialidade. Você falou do Pedro, não é? Que caminhou em direção a Jesus, não é? Esse Pedro, ele era meio volúvel mesmo. Você vai ver lá no capítulo 3 de João, quando Jesus chega para ele e fala, vai lavar o pé dele, né? Ele diz, Senhor, mas nem você não pode. Isso é o crente almático, é o crente almático purinho. Aí Jesus fala, não, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Não, Senhor, pera lá, então não é o pé, é o corpo inteiro, não é? A cabeça e tudo. Deus. Então há muitas pessoas hoje que são almáticas. Eu tenho pregado e tenho falado a respeito de cristãos almáticos. Esse cristão que vive do emocional, que depende do emocional, aquela mensagem que faz você arrepiar, né?
e que faz você sentir um frio na espinha. Não é isso. Eu quero saber da mensagem que transforma você, que muda a sua vida, Amém. que transforma a sua forma de viver, não é? É isso aí, né? Quando o nosso coração é mudado pela palavra, né? Como aconteceu com Pedro, o coração dele foi mudado, né? Então, a gente entra na plenitude de Deus, a gente entra naquilo que é a plenitude do Senhor. E é tão maravilhoso isso, gente. Eu tenho uma tristeza, se eu que sou ser humano falho, sinto tristeza, imagina Deus, de ver crentes que não conseguem nunca entrar na plenitude do descanso. Vivem sempre na superfície dos problemas. Hoje está lá na glória, amanhã está lá no inferno. Hoje sobe, amanhã desce. É uma vida de sobe e desce, como Israel lá no deserto. Hoje só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor e não sei o quê. Daí a pouco está lá no vale. Deus não presta, abandonou a gente. Moisés é ruim, não sei mais quem é ruim. E não sei o quê, trouxe a gente para esse deserto para morrer de fome aqui. Esse tipo de terreno é parecido com Israel lá pelo deserto. É aquele que na hora que o milagre acontece, pula, né, vai saltitando, faz aviãozinho e tudo mais, mas quando o problema bate a porta, ele desce para o vale, né? Não consegue permanecer, ter uma vida plena, não consegue ter uma vida linear, não é? Não consegue ter uma vida constante com Deus. É aquela vida de sobe e desce. Hoje ele está na glória, amanhã ele está em outro lugar. Hoje ele está na glória, amanhã está em outro lugar. Embaixo, infelizmente, é isso aí. Aquele que quer viver de experiência só, né? Só. Mas muito superficial, é muito superficial. Você fala, ele chora, não é? E coisa, aí vem no culto. Aí Deus você pensa, ministra, agora vai. E a pessoa fala, não, agora ele mudou. Daí a pouco está fazendo a mesma coisa. Está fazendo as mesmas coisas, está seguindo o mesmo caminho. Né? E eles não gostam de mensagem dura. Se você pregar mensagem dura para eles rejeitam essa mensagem, porque ela é dura demais, não é? Como os discípulos falaram para Jesus em João 6, duro esse discurso, quem é que pode suportar esse negócio? Se eu estou falando de comer a sua carne, quem é que vai comer a sua carne? Aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Que história é essa? É algo muito complexo, não é? A profundidade da palavra é isso aí. Pronto. Pode falar, Marcelo. É o que eu queria falar sobre esse ponto. Tem um escritor que fala, né, Kenner, ele fala bem assim, né, todo ouvir que não resulte em um viver produtivo em relação ao Pai não é um ouvir válido, né? Uhum. E as únicas conversões que contam no reino são aquelas que confirmadas por uma vida de discipulado. Exatamente, né? Exatamente. Então essa vida superficial não conta. Não conta para Deus. A pessoa tá vivendo uma coisa, um mundo de conto de fadas, fantasias, né? Um conto, né, qualquer, e não está vivendo uma realidade que é espiritual na vida dela. O pastor falou de Pedro, e eu tava lembrando, eu tava até procurando aqui, mas não consegui achar, que eu li esses dias também, que Pedro tem um capítulo que Jesus, no mesmo capítulo, Jesus pergunta, quem eles dizem que eu sou? É capítulo 16 de Mateus. 16. E aí Pedro vai lá e fala, tu és o Cristo, filho de Deus. Aí Jesus caramba, sou Pedro saiu dali, cara, você é o cara. 10 minutos, 10 versículos depois, ou menos. 10, nem 10. Nem 10, né? Nem 10, não foi logo. Convém que eu... Não fala isso, Jesus. Aí ele... Pra trás de mim, Satanás. Para você ver a natureza da volatilidade, não é? De pessoas, meu Deus, que vivem e que têm a mensagem nesse tipo de terreno. Quer ir pro próximo? Vamos lá. O que dizer do terreno entre os espinhos, entre Marcelo? Entre os espinhos. Ô, pastor, não, fala aí, pastor. Meu Deus do céu. Então, esse tipo de terreno refere-se a pessoas que possuem todas essas maravilhas, não é? Do reino, e tem também muitas ocupações dessa vida, negócio, dessa vida, profissão e lazer, e as coisas dessa vida tomam o primeiro lugar na vida dessas pessoas, não é? Desses que vêm para Jesus, recebe a palavra, ela cresce, mas a vida sufoca, não é? Hoje a gente vê muitas pessoas que, quando começaram a ganhar dinheiro, deixaram Jesus. Quando começaram a progredir no negócio, deixaram Jesus, não é? Por conta de €1 a mais, ou 20 euros a mais, ou o que seja, deixaram Jesus, não é? Ah, não, mas eu vou ganhar mais 10 euros por cada... Então, o que é isso em relação ao que você vai ganhar se você estiver na presença de Deus? Não ajuda esse tesouro na terra. Aqui está falando de um coração dividido, não é? De um coração que está dividido entre riquezas, né? As coisas dessa vida, e as coisas do Senhor, né?
uma pequena parte de seus corações quer o Senhor, mas a maior parte do coração deles quer o mundo, quer a riqueza, né? E contam isso, eu vejo testemunho hoje, pessoas contando bênção, né? Dizendo eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, como se as conquistas materiais fossem o mais importante. Aí você vai ver como essas pessoas vivem, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a palavra, não conhece na profundidade o Senhor, não é? Negam a Jesus muitas vezes, não é? Faz negócios escusos, negócios obscuros muitas vezes, não é? Mentem descaradamente em muitas coisas, mas a coisa ela vai dando certo, né? Até que Deus está abençoando. Deus está abençoando. Deus está prosperando. É igual o caso da menina lá na minha cidade, que eles... Não fala o nome não, velho. Não fala o nome, é verdade. Eles foram entrevistar ela, pastor, tava para acabar uma festa não ia ter e acabou tendo. E aí eles falaram assim, e aí, o que você tá achando da festa? Ela, a gente não ia ter a festa, mas graças a Deus teve a festa. Todo mundo bebendo, todo mundo fumando. Graças a Deus, Deus não tá nessas coisas. Nem pensar. Deus não tá nisso. Então, voltando aqui à questão da semente no meio dos espinhos, e a mensagem que Jesus está transmitindo para a gente é a seguinte: enquanto o Senhor não tiver todo o nosso coração, nós não entraremos no reino, no significado real do reino de Deus. Não adianta, se Deus não possuir na totalidade os nossos corações, é tudo balela, não é? Paulo orou aos crentes de Efésios para que o Senhor lhes desse um espírito de sabedoria e de revelação, né? Para que os olhos de dos seus corações pudessem ser iluminados, né? Agora pergunto, qual é a sua reação? Você que está ouvindo a gente, qual é a sua reação para com o Senhor, né? É realmente uma reação de um coração por inteiro ou um coração dividido entre Deus e as coisas do mundo, entre Deus e a carreira, entre Deus e os negócios, entre Deus e a política, entre Deus e muitas outras coisas dessa vida, né? O que está dividindo o seu coração? Porque isso é muito importante, não é? A Bíblia até fala, né? O próprio Cristo falou, né? Que um rei dividido ele não subsiste, não, né? Não subsiste, não vai ter como. Se dentro a gente leu aí o segundo solo, né? Que a semente cai, né? No lugar que tem terra, mas que esse lugar é dividido com os espinhos, né? Então, um reino que está dividido entre a boa semente e os espinhos, né? Verdade. Né? Quem vai vencer nisso aí? Mas a parábola que Jesus conta diz que os espinhos sufocaram aquela planta que estava crescendo, né? Então, esse reino dividido não dá. É o que o senhor falou. Jesus tem que ser o centro, tem que dominar tudo. Por inteiro. Para você ser trazido para o reino, você precisa deixar o controle absoluto nas mãos do Senhor. É isso que muita gente trava. Esse é o ponto. A gente quer assistir a programação, né? É tipo assim. Queremos Deus, mas queremos as riquezas também. Queremos Deus, mas queremos... Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores. Né? Ou há de odiar um e amar o outro. Não tem como. Você serve a Deus ou as riquezas. Não tem como você estar em dois lugares ao mesmo tempo, não é? Então, o que Jesus está aqui falando, ele não está proibindo as pessoas de ter riqueza, ou de ter dinheiro, ou de conquistar as coisas. Isso não pode ser o centro da sua vida, o centro das suas atenções. Jesus tem que ser o centro das suas atenções. Até porque depois pode ter aquilo de Deus tirar tudo ali assim, né? E você não ficar mais... Se Deus tiver um projeto maior na sua soberania, isso pode acontecer. Talvez você, Deus, como eu preguei recentemente, né? Deus quer matar as coisas que em nós impedem o fluir da graça dele, não é? Isso pode acontecer através de uma bolada que você recebe, né? Você diz, não, eu encanei dessa vez eu fui bem. A coisa ela vai funcionando, tudo está dando certo e parece que Deus está te abençoando. Deus está permitindo que você tenha para depois tirar tudo. Não é? E dizer para você, o que eu quero tirar não é os seus bens, mas é sua ambição, é sua avareza. É isso que eu quero tirar. Você fica quieto aí que eu cuido de você. Só lembrando, para quem tá nos vendo aí no YouTube, nós estamos aqui nessa nova série desse fim de ano, né? Vai tomar o fim de ano agora, essa série no nosso podcast do Fusion aqui de Mem Martins. É a série Parábolas do Reino, em Mateus 13. E para você, vai estar aparecendo aí na descrição o nosso Instagram, o nosso Facebook. Segue a gente, ativa lá o sininho, toda semana vai estar aparecendo aí para você uma parábola. Nós estamos falando hoje sobre a parábola do semeador. Já estamos indo para as últimas 3. Já. Agora vamos encerrar, não é? Falando a respeito da boa terra, não é?
O Senhor diz que até o bom solo produz uns a 30, outros a 60 e outros a 100. Né? Assim, até mesmo o bom solo pode ser diferente. Sim. Até mesmo aqueles que estão de fato na igreja, com o coração aqui, pode produzir diferentes resultados para o reino. Né? Podemos até desconsiderar e nem falar sobre o 100, né? Porque o 100 é 100. Meu Deus do céu. O 100 é 100. É o alvo, é a meta, não é? É o nosso desejo, é o foco nosso, é isso. Mas o que dizer dos outros, Tiago? O que dizer dos outros dois aí? Do de 30, do de 60, né? Será que há alguma coisa errada com esses terrenos? Oh, meu Deus. A semente é a mesma. A semente é a mesma. A semente é a mesma, mas uns produzem a 100, outros produzem a 30, outros a 60. O que passou aí? Mas por quê? Não foi bem regado. O solo é diferente. Foi regado mais num lado e no outro não. O solo é o mesmo, mas os componentes do solo é diferente. O porquê? Isso, claro, tem uma explicação. Existem pessoas que estão na igreja e estão até de coração, mas não querem se comprometer muito. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas eles falam, tudo bem, eu vou, mas vou até certo ponto. Porque tem a minha família, impõe limite. E tem os meus amigos, há o horário para minha família, eu não negocio, não é? Deus é em primeiro lugar na minha vida, mas a minha família está logo a seguir, ou minha família em primeiro e Deus em segundo, se der tempo, não é? Então, é uma pessoa que crê em Deus, que está na igreja, que está confiante, que está no reino, porém é uma pessoa que não quer muito compromisso. Se nós pararmos para pensar bem, essa era uma das propostas de Faraó, né? Vão, mas não vão muito longe. Não vão muito longe, né? Eu vou deixar vocês irem, não podem deixar ir, corda solta, mas não vão muito longe. Então, esse comprometimento parcial, né, com as causas do reino, ele se expressa através do porquê que alguns terrenos não produzem tanto, não é? Quanto tempo você passa com Deus? A pessoa talvez tenha fé, mas ele passa, por exemplo, um dia inteiro, tira 5 minutinhos do seu dia para falar com Deus. O restante ele gasta com as suas coisas, não é? Ele está ligado no ministério, ele não está em pecado, ele não está fazendo nada de errado, mas ele não tem uma profundidade maior, não é? Uma abertura maior. Se Deus o chama às 3 horas da manhã, como foi o meu caso essa manhã, né? Deus me despertou às 3 horas da manhã, meu filho, eu quero falar contigo, e eu saí para orar às 3 horas, para muitas pessoas isso é difícil demais, isso é quase que impossível. Você vai ver, por exemplo, a gente faz relógio de oração aqui, não faz? Quando você coloca o relógio de oração, os primeiros lugares que preenche são aqueles da noite, por aí, em volta, não é? É isso que eu ia falar. Aqueles horários mais difíceis e penosos. Durante o dia. Ou então no meio da noite, de 3 às 4 da manhã. Agora, a pessoa vai perder a salvação por conta disso? Não. Só vai deixar de desfrutar e de produzir mais fruto. Só isso. Né? Quanto mais você se abre para Deus e se coloca à disposição dele, tanto mais a luz dele vai penetrar na sua vida. E você vai ser mais frutífero. Então, essa pessoa vai perder... Ele está no reino. Ele vai perder a salvação? Não vai. Né? Não vai perder. A salvação não tem a ver com isso. Não é? Agora, essa pessoa vai perder. O pessoal que está ouvindo que estava assim, ufa. Como diz o pastor Paulo, aqueles que vai entrar... Vai passando com cheirinho, vai passar cheirando a fumaça. Aquele que chega como alguém que escapou do incêndio. Então, a pessoa está fazendo, mas está fazendo meia boca, não é? Porque, veja bem, quando nós pensamos na palavra medíocre, o que vem na sua mente? É uma coisa ruim. Mas o medíocre não é tão ruim assim, o medíocre está no meio. Mediano. É o que está no meio. Não é ruim, não deveria ser assim, ele deveria ser pleno. Mas o medíocre passa um aluno que a prova é de 10, ele tira 5 e passa com 5, ele passou. Ele passou tanto quanto o que tirou 10. Só que o que tirou 10 passou com muito mais bagagem, com muito mais condição. É ou não é? Ambos foram aprovados, só que em condições diferentes. E lá na frente também, né, o seu histórico vai ser mais valorizado, né? Com certeza, para entrar numa faculdade ou algo assim, o que passou quando teve nota 20 ou teve nota 19,5, vai ter muito mais chance de entrar numa faculdade melhor do que aquele que passou raspinha ali com 12, 13, não é? Então, o ser medíocre não quer, o ser medíocre em termo cristão é prejuízo para você. É prejuízo para a sua vida. Você está, mas não está 100%, integralmente, não é? Você não mergulha de cabeça. Há pessoas assim na igreja. Na nossa igreja há pessoas assim, não é? E pastor, há uma diferença entre
a pessoa querer e a pessoa ter uma capacidade para poder, diferente, vamos supor, da parábola que Jesus fala, né, dos talentos, ou há uma diferença, ou isso traz uma mesma visão de, não, eu tô produzindo 30, mas se eu quiser produzir 100, eu vou produzir, né? Ou eu tô produzindo 30, mas eu só consigo produzir 30. A parábola do talento é uma coisa diferente. A parábola do talento tem a ver com oportunidade. Já é uma outra coisa. Aqui está falando de quê? De resposta. Sim. De resposta. Então é predisposição, então. Predisposição. Não tem a ver com não tem a ver, eu não tenho o mesmo dom, a mesma capacidade que o Vitor tem. Nós somos diferentes. Então, logo, o que vai contar no 100% meu e dele é o meu talento, é o meu dom, é o meu chamado, ou é a minha resposta à palavra de Deus, ao incentivo da palavra? Porque a pessoa, é a minha resposta. Então a pessoa a pessoa não pode confundir a questão de posição, né, de hierarquia, de não posição, tem a ver com isso. Isso quer dizer de predisposição. Predisposição, Senhor, a resposta. Eu tô aqui e eu quero de cabeça, eu tô aqui, Senhor, e eu sou teu, e isso pronto, eu me abro pro Senhor, aí Deus corre. Exatamente. Então, a parábola dos talentos está falando a respeito de oportunidades. Oportunidades. Ok. Né? Então, agora, isso aqui que nós estamos falando tem a ver com resposta. Tem a ver com resposta ao incentivo da palavra. E cada um dá uma resposta de uma maneira. Não olha aí, gente. Olha, precisamos dar uma resposta em nome de Jesus. Então, vamos ver se eu compreendi. É mais ou menos igual o lugar onde eu trabalhava lá no Brasil. Estou ouvindo, Thiago. O lugar onde eu trabalhava lá no Brasil tem na frente é uma rua, é uma avenida, e fazendo a divisão de uma avenida e outra, uma descendo e uma subindo, tem ali um canteiro. Um canteiro. A terra do canteiro é a mesma. E a gente, nessa época agora, por exemplo, nós ficava mais pegando manga do que trabalhando. Então, só que tinham vários pés de manga. E pelo que eu entendi, um pé de manga era mais ou menos, o outro era pouco mais melhor, só que no mesmo canteiro, no mesmo lugar, um pouco mais para frente, tinha um pé de manga que cobria quase tudo. Então isso seria tem a ver mais ou menos isso? Com a raiz, exatamente. A raiz estava bebendo de outra coisa, não é? Estava bebendo de algo mais limpo aí, não é? Eu acho que esse é porque é em frente à academia, então maior, mais forte. Então a resposta nossa aí, eu quero sair dos 30 para os 100, rapaz. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Sobre Caleb, né? Dito sobre Caleb e Josué no Velho Testamento, que eles possuíam outro espírito. Aí, ó. Josué e Caleb, eles tinham outro espírito. E eles seguiam inteiramente ao Senhor. Então, esse outro espírito é que faz a diferença. Esse outro espírito é que marca a diferença. E isto, né, é o que eu quero dizer com compreensão espiritual. É ter outros. Quando você entende, irmãos, a riqueza que é ter Jesus, a riqueza que é a palavra de Deus, que é servir o Senhor, você não se embaraça com outras coisas. Você não perde tempo com coisinhas dessa vida. Você avança, não é? Você avança para frente, você vai em frente em nome de Jesus, né? Então é isso aí, a pergunta de Jesus ela persiste. Você entende? Você não desviou. Você compreende? Não é? Paz. Fica mais claro. É isso aí. Amém. Então a gente poderia falar aqui muito, muito sobre isso. Essa parábola ela é profunda demais, não é? Mas é importante que você fixe o seu olhar nessa questão. Sobre as parábolas do reino, a compreensão espiritual é tudo. Amém. Quando você entende, tem um entendimento espiritual, sua mente é aberta, seus olhos é aberto, isso muda completamente tudo para você. Diante de você, as coisas ganham outro sentido e outra cor. Amém. Até esse ponto, a gente vai viver tateando. Vamos viver muitas vezes sem compreender e vivendo à margem, não é? Vivendo à margem. Tem muitos crentes que estão dentro da igreja, mas não desfruta da plenitude daquilo que Deus tem. Estamos virando um Israel diferenciado. Né? É exato, é um povo, é um Israel que se contenta com a herança além do Jordão e não quer entrar na terra que manda leite e mel. Eu tive uma experiência agora essa semana trabalhando, né? E eu tive que quebrar
um reboco assim da parede, mas no teto. É difícil. Depois de quebrar toda a cerâmica, eu fui quebrar. Então, assim, tinha um martelinho pneumático, né? Ligar na tomada e ia rapidinho. Aí o cidadão me dá uma marreta e um ponteiro na mão e falou assim, ó, descasca tudo isso aí. E eu comecei a descascar aquilo e olhava pro martelo pneumático. Aí o cidadão foi lá e arrancou a tomada que tinha dentro do banheiro, de alcance do martelo, né? Aí eu falei assim, meu Deus, como que a gente é? Nós temos um martelo pneumático para poder fazer um trabalho mais rápido, mais eficiente, melhor, né? Menos esforço, mas a gente não sabe utilizar o que a gente tem e fica nas velhas práticas, que é a marreta e o ponteiro na mão. É por aí. Né? Amém. E eu perguntei, e aí, cidadão, vamos usar isso aí? Ah, sempre fez assim, rapaz, não é porque agora tem essas modernidades que vai mudar, ué. Vamos, não tem nem tomada. Eu falei, pronto, vamos na marreta e no ponteiro então, ué. É por aí, essa questão de ficarmos agarrados e acomodados ao que temos e não avançarmos. Paulo fala de prosseguirmos, não é? Amém. Fala de prosseguirmos para o alvo. E essa tem que ser a nossa atitude, não nos contentar simplesmente com onde estamos, mas para onde estamos indo. Amém. Temos muita coisa pela frente para avançar. Amém. É isso aí. Amém. E a semana que vem é a parábola do joio, do campo. Olha que aguce, né? Aguce aí no coração dos irmãos aí que vão ouvir. Eu quero fazer algo, quero desafiar você que vai estar vendo. No comentário do vídeo, ou seja no Instagram, seja no YouTube. No YouTube só. Você vai colocar aí uma pergunta. Faz uma pergunta, uma curiosidade, alguma coisa que você quer perguntar para o pastor, para a gente estar aqui solucionando, né? Respondendo. Faz a pergunta, nós vamos Ainda bem anotando. que ele falou a gente, né? Nós vamos... Pastor Marcelo. Tamo junto. Eu ligo para o pastor Ivaldo. Nós vamos estar anotando e vamos estar trazendo aqui para o pastor Ivaldo. Tá respondendo. Marcelo. Estamos dois aí. Amém. Tamo junto aí. Amém. Então, faz aí a pergunta, a gente vai estar anotando e vai estar Amém. E vai estar Glória a trazendo Deus. para estar tendo essa resposta. Amém? Que maravilha, não é? Um abraço para Espero que todos. tenha ficado aí bem claro, não é? Muito mais que isso não tem como. Qualquer dúvida a respeito disso aí é só falar. Amém. E vamos depois para mais uma parábola. Essa já é mais complexa um pouquinho. Oh, Amém. Rapaz. amém. Que Deus abençoe os irmãos, tá? Em nome de abraço pra Jesus. todos. Um Beijo. abraço. Deus abençoe.